Eu gosto muito de falar de figuras de linguagem, eu gosto muito. Eu sou suspeita, gente, porque eu gosto de falar de tudo que está aqui. Mas nós vamos falar das figuras de linguagem, que para alguns, pelo menos para mim, na minha juventude, lá no ensino médio, era um pouco complicado para lidar com as figuras de linguagem, de diferenciar elas, né? Porque são muitas, né? Mas como nós estamos focados no Enem, eu vou direcionar essas figuras de linguagem com as mais prováveis, né? Que são cobradas no Enem. Vou passar assim por aquelas outras, sim, mas a gente vai focar mais naquelas a gente que vai ser cobrado de fato, né? Até trouxe hoje, como sempre eu trago umas questões do caderno mesmo do Enem, mas bora lá. Figuras de linguagem, a arte da linguagem, né? Então, as figuras de linguagem, elas foram criadas, elas foram feitas, né, para de certa forma enfeitar a língua, né? A linguagem. A linguagem por si só a gramática normativa, só as normas, os signos linguísticos não davam conta de dar a beleza que os escritores precisavam para a linguagem. Então, quando eles queriam usar algo que fosse trazer uma estilística diferente, mas né, dar uma enfeitada no que eles iam falar, eles usam as figuras de linguagem. Na atualidade, a gente vê figuras de linguagem em tudo, né? Assim como vê na música, vê nas propagandas, nos folders de propaganda, na propaganda de vídeo, etc. Mas também a gente vê nos poemas, né? A gente estuda muito nos poemas. Na escola, a gente parte muito dos poemas, das poesias, dos canônicos, né? Mas aqui hoje nós vamos focar nas figuras de linguagem como elemento de função, né? Como ferramenta de construção de sentido, de função, e principalmente voltado para o marketing, né? Para as propagandas, para as grandes, o que as grandes empresas usam, como elas usam para convencer o leitor de algo, né? Aí, vamos lá, deixa eu pensar aqui o slide. O que são, né, figuras de linguagem? Recursos estilísticos, né? Então, como eu disse antes para vocês, é aquele recurso para deixar mais belo, mais estilístico, amplia o sentido das palavras, né? A gente trabalha a palavra de forma mais literal, né? Usando a literatura, perdão, não a literal. E isso faz com que a gente crie significados diferentes para as mesmas palavras. A função dessa palavra ela toma outro sentido dependendo da forma com que ela for usada e qual figura de linguagem nós vamos usar. Então, o que é sentido figurado, né? Vocês já viram isso, imagino, na escola, vai além do significado do dicionário, né? Então, por exemplo, se eu pegar a palavra coração no dicionário, se a gente pesquisar lá, é órgão do sistema cardiovascular, responsável por bombear e levar a oxigenação, né, do sangue para todas as veias e artérias, etc, etc. Não sei o que tem lá de fato, estou pensando aqui na minha cabeça a palavra coração. Mas quando eu trago a palavra coração para a música, para o poema, ela pode ter centenas de significados, né? Então, essa arte da linguagem, nós vamos estudar isso. Qual que é o propósito, né? Criam novos significados e emoções. Aquele poema cânone, que é o amor é fogo que arde sem se ver, é o contentamento descontente. O que é isso, né? O que é esse amor é fogo que arde sem se ver? É isso que nós vamos entender como funciona isso na poesia, mas também voltando para a propaganda. Entender esse recurso é a chave para analisar a intenção do autor. Se eu entendo o que significa, por exemplo, uma metáfora, fica muito mais fácil para eu conseguir entender o que esse escritor está querendo me dizer. Se eu entendo o que é uma personificação, eu já mato na hora a questão, se eu sei o que é uma personificação. E personificação, por mais que a gente passe, pelo menos eu nas minhas aulas de literatura na escola, a gente não passa com tanto aprofundamento. A gente dá muita ênfase, por exemplo, à metáfora, para a metonímia, né, para a hipérbole, mas não dá tanta ênfase para a personificação. Ela também é bastante cobrada, é uma das mais cobradas ali, está no top 5 das questões do Enem, tá? Aí vamos passar aqui. Peraí.
Então, onde é que é usado, né, as figuras de linguagem? Bom, literatura, criação de imagens poéticas narrativas ricas. Isso daí a gente está, né, bem já familiarizado, a gente vê bastante figuras de linguagem. Na publicidade, como ferramenta de persuasão, ou seja, convencer o leitor, e impacto visual imediato. Então, por exemplo, figuras de linguagem, eu não sei se vocês conseguem, se vocês já viram isso, conseguem, eu tenho certeza sim, mas já falaram com vocês sobre imagem ser também um texto, né? Então, toda imagem numa propaganda, ela é colocada por um motivo. Então, quando você vê uma imagem, você pode também estar vendo uma figura de linguagem, porque a imagem também é uma forma de linguagem, né? E aí, nas imagens também a gente encontra a figura de linguagem. Eu mesmo, quando eu fui fazer esses slides para vocês, eu fui pesquisar algumas imagens, e quando eu fui vendo as propagandas, eu falei, gente, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas, de fato, é uma personificação, é uma comparação, é uma metonímia, é uma metáfora, né, uma hermocatácrase, enfim, várias outras figuras de linguagem. Na música, música por quê? Música, ela tem a ideia de ser poesia, né? De ritmo, de sonoridade. Então, também vai usar, é uma arte, né? É uma forma de representação artística. E toda arte vai usar também algum tipo de figura de linguagem ali, tá? Inclusive pinturas, esculturas e etc. Até aqui eu acho que é bem tranquilo para entender qual a função da figura de linguagem. Agora, de fato, o que é uma figura de linguagem, né? O que é uma metáfora, por exemplo? O que é comparar alguma coisa? Então, a metáfora é uma comparação implícita sem o conectivo como. Como assim? Né? Sem usar o como, né? A lâmpada, eu trouxe essa metáfora da lâmpada porque eu acho muito interessante. Por exemplo, a maioria das tirinhas que vocês já viram aí, que tem atrás a ideia de que a personagem da tirinha teve uma ideia, né? Ele quer mostrar isso para vocês, vai ter ali a lâmpada. Mas alguém já parou para pensar por que a lâmpada é uma metáfora para pensamento ou para ideia? É uma pergunta, tá, gente? Por que a lâmpada é uma metáfora? Qual que é a ideia dessa metáfora? Bruno também não tinha visto. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Por causa do iluminismo. Foi longe, Ana Luísa, hein? Que legal. Que ela é iluminada. Tem meio que a resposta ali no slide, né? Mas eu vou confiar que vocês estão sendo sinceros comigo e trazendo o que vocês pensam sobre isso. Porque ela é iluminada e essa iluminação remete a uma ideia de pensamento. Exato. Vou puxar esse fio aí. Clarear uma ideia, né? A gente pega, por exemplo, do cotidiano, quando vocês acordam à noite, precisa, sei lá, ir buscar um copo d'água. Quando a gente acende a luz, o ambiente fica claro, a gente consegue ver tudo, né? E aí, esse processo de ideia é justamente quando a gente tem esse acender das luzes no nosso cérebro, né? Então, quando tem uma ideia, clareia aquilo que a gente precisava pensar. Então, essa lâmpada na cabeça da personagem na tirinha é uma metáfora. Tá trazendo, remetendo a ideia de pensamento, de ideia, né? Essa personagem teve essa ideia ali. E isso foi algo que iluminou o lugar. Então, quando dizemos aquela ideia foi uma lâmpada que acendeu na minha cabeça, estamos usando a metáfora da lâmpada para comparar implicitamente a ideia com a luz. Então, essa comparação de ideia e luz, né? De iluminar. O processo é o mesmo, mas a frase fica mais poética, mais memorável, né? É muito mais poético você falar essa ideia é uma lâmpada do que essa ideia é maravilhosa, a ideia foi fantástica.
Aí, síntese da metáfora. Gera novas imagens, melhora a compreensão, cria impacto emocional, aumenta a memorabilidade. Essa questão da imagem também, em propaganda, por exemplo, eles abusam muito da imagem justamente por essa palavra que eu quase não consegui ler, memorabilidade, para ficar memorável no seu cérebro, na sua cabeça. Isso é científico, tá, gente? A gente decora mais fácil se tiver esse elemento visual, se a gente não tiver só que ler, né, fazer essa atividade cognitiva da leitura, mas se tiver uma imagem de impacto, muito provavelmente a gente vai memorizar essa propaganda, né? Aí tem aquelas outras situações, que é a sinestesia, né? Que é trazer aquela questão do sentimento, da sensação. Tem aquela questão da música, né? Que vai dar uma nuance. E aí, a comparação é uma comparação explícita, né? Aquela ideia foi como uma lâmpada. Aí já tem uma outra figura de linguagem que é a comparação. A comparação e a metáfora, elas vão muito na mesma ideia. Qual que é a diferença da comparação para a metáfora? A metáfora não usa o conectivo como. A comparação, sim. Então, ela é como uma flor. Como uma flor é uma comparação. Agora, se eu digo ela é uma flor, eu estou dizendo que é uma metáfora. É a principal diferença delas. Se existir uma comparação, se existir uma palavra como, aí nós temos uma comparação, que são figuras de linguagem muito parecidas. E aí, eu trouxe aqui, ó, algumas imagens. Tem gente aqui nessa imagem que investe muito em propaganda. Há anos, né? Por exemplo, a Coca-Cola, ela é uma empresa que ela é convencionada, mas ela investe todo ano ricas importâncias em propaganda. Né? Não é à toa, tem uma função isso. Né? Então, a gente tem ali a Ruffles, a gente tem a Coca-Cola, a gente tem o Nescafé ali, e a gente tem o tempero ali da Sazon. A Ruffles, qual é, o que vocês acham que é ali na Ruffles? É uma comparação ou uma metáfora? E se há uma comparação e uma metáfora, qual é a comparação e qual que é a metáfora? Vamos pensar na Ruffles primeiro. O que vocês acham? Tamires e Gislaine me disseram que é uma metáfora, né? E por que é uma metáfora? Porque não usou como. Muito bem, Tamires, lembrou, né? Do como. E compara algo que literalmente é impossível, né? Tira uma onda. O que é esse tirar uma onda? Né?
A gente tem a ideia de tirar uma onda, que essa expressão quer dizer o seguinte: o que seria hoje equivalente a algo que vocês costumam dizer? O que seria tirar uma onda? O que seria tirar uma onda? Se exibir, né? É, tirar uma onda, surfar na. Eu esqueci outro tema, surfar na. São expressões muito usadas em região litorânea. Surfar é alguma coisa, não lembro. É, sentido figurado. Se mostrar, né? Até tem uma batatinha ali no meio, que pode ser considerada uma personificação, que é uma batata, né? Mas ela tem uma personalidade. Ele tá de óculos, calça jeans, tênis All-Star. O próprio tênis All-Star, ele é uma ideia de tirar onda, né? De style, de ter estilo. E aí tem a Coca-Cola. Abra a felicidade. Como é que a gente abre a felicidade, né, gente? E aí? É uma comparação ou é uma metáfora? Abra a felicidade. Queria eu conseguir abrir a felicidade. Metáfora. Gente, se eu descobrir como abre a felicidade, se eu conseguir comprar, eu aviso vocês, viu? É uma metáfora, né? De fato, vocês ficam felizes quando bebem Coca-Cola, o refrigerante de cola, bem geladinha, quem gosta com limão, sem limão. Agora tá uma tendência do... Não sei na região de vocês, mas aqui, por exemplo, a tendência da Coca-Cola aqui, a galera só tá tomando Coca Zero. Aí, nos mercados, estão vendendo Coca-Cola Zero mais caro que a Coca-Cola normal. Eu nunca tinha visto isso. Ah, gente, Coca-Cola para mim é um vício, viu? Aqui em casa até a gente até trocou pela Zero, mas é um vício. E aí tem o Nescafé. O Nescafé até tem ali uma frase em árabe, mas eu vi a tradução dela, mas eu não quis trazer com a tradução para o português, porque eu queria que vocês analisassem a imagem e não o texto, né? O que vocês imaginam que quer dizer esse texto em imagem, né? Essa imagem do Nescafé, da Nescafé, da empresa Nescafé. Hora de beber café. A Tamires trouxe um ponto legal. Um relógio que significa que ajuda a acordar. Tipo, beber café para acordar, como tem a imagem do despertador. Deu horário de café da manhã. Que café te desperta e te deixa mais ativo? O café deixa vocês mais ativos, gente? Vocês têm o hábito de tomar café de manhã? Porque é cultural do brasileiro acordar de manhã, né? E a primeira coisa a fazer é tomar o cafezinho, né? Tem gente que gosta com café com leite, tem gente que gosta do gourmetizado, que ele não fica escuro, né? Ele não fica preto, ele fica mais amarronzado. Tem gente que gosta, prefere Nescafé, tem gente que prefere cappuccino, mas o brasileiro é um dos povos que mais consome café. Acho que tem o norte-americano que consome muito café também. A diferença do café brasileiro e do café norte-americano é que o café brasileiro, normalmente, ele é mais forte. O americano, ele é mais fraco.
Até que eles passam muito mal quando tomam um café brasileiro. Mas a ideia é justamente isso, é trazer essa ideia de que o café ele vai te despertar, né? Te deixar ativo, te acordar e te deixar mais, né, disposto, né? Para quem consegue. Eu descobri esses tempos estava estudando sobre. Eu sempre estudo um pouquinho sobre as neurodivergências e eu descobri um ponto interessante que eu não sabia. Curiosidade aleatória, tá, gente? Que não sei se vocês são, mas normalmente o TDAH não se acorda, não consegue acordar, dá o efeito contrário pro café. Normalmente ele se torna mais cansado, fica com mais sono. Aí tem uma explicação lógica e física para isso, que eu não vou adentrar nesses critérios agora, senão a gente vai se alongar muito nas aulas. Mas normalmente ele não se acorda. E isso a gente viu aqui em casa que realmente é isso. E aí tem o do Sazon, né? O amor em primeiro lugar. Vocês lembram nos anos 2000 era muito comum uma propaganda na TV que era da Sazon. Aí tinha uma família, a família comia comida, né? E aí aparecia assim, nossa mãe, que comida deliciosa. E a mãe sempre falava, porque foi feita com amor. E aí mostrava o saquinho do Sazon, né? Com amor. Então, amor em primeiro lugar. É justamente a Sazon, ela sempre tentou colocar essa ideia de que quem cozinha, quem usa o Sazon na comida é porque está querendo ter uma comida melhor temperada. E cozinhar é uma forma de amar, né? É uma das formas de amar de fato, né? Cuidado, a forma de cuidar é cozinhar também. Então ele trouxe essa ideia de remeter, né, a cuidado, a carinho. Então normalmente, se vocês forem reparar, a maioria das propagandas da Sazon é no tom vermelho, que remete ao amor. Normalmente vai ter essa questão do coração. Então ela tem essa comparação do tempero Sazon, né, com o amor. Essa comparação sem usar o com, né? Como. E aí vira uma metáfora. E aí, depois da metáfora, vem a metonímia. O que é a metonímia? Substituição lógica. Normalmente a gente fala uma parte pelo todo. Por exemplo, o autor pela obra, Li Machado de Assis. Quem é que leu Machado de Assis? Vocês foram lá e conheceram, fizeram a máquina de voltar no tempo, voltaram no tempo, conheceram Machado de Assis, olharam para ele, leram ele. Não. Normalmente a gente lê a obra dele, né? A gente lê algum livro. Então, a gente usa li Machado de Assis, mas de fato a gente não leu Machado de Assis, a gente lê uma obra. Parte pelo todo, né? Várias pernas passavam. Não é pernas. São várias pessoas que têm várias pernas. O continente, né? O continente, ou seja, pelo conteúdo. Uma parte disso pelo conteúdo. Comi 2 pratos. Não tem como vocês comerem 2 pratos. A não ser que vocês não queiram passar bem de saúde, porque prato normalmente é feito de vidro ou de porcelana. Mas o prato a gente não come. A metonímia é isso, né? É a parte pelo todo, a substituição lógica disso. E aí, eu trouxe essas imagens aqui, já mastigadinha para vocês, que todo mundo usa. Todo mundo. Eu nunca vi ninguém falar, por exemplo, leite em pó. Aí eu gosto de leite ninho. Às vezes até usa leite em pó, eu vi começar a usar em açaiteria. Ou alguma sorveteria justamente para não pagar os royalties, né? Não pagar os direitos autorais. Mas normalmente a gente usa a palavra ninho. O ninho. O leite ninho, ele era mais barato que leite vaca lá, líquido normal. Lá nos anos saiu para Deus o quê, né? 90 e todos lá. Então, tanto é que a minha amamentação foi toda com leite ninho. Porque era muito mais barato você comprar uma lata de leite em pó ninho do que um litro de leite. E aí, como era muito comum, todo mundo falava isso, era leite ninho. Depois ficou gourmetizado o leite ninho, ficou mais caro.
Bombril. Bombril, eu nunca vi alguém falar esponja de aço. Preciso ir lá no mercado comprar uma esponja de aço. Pega uma esponja de aço para mim. Não, normalmente nós dissemos Bombril, né? Vou usar um Bombril? Não, vou usar uma esponja de aço, porque Bombril é a marca. Chicletes. Vou comer uns chicletes. Vou mascar, vou, né? Mastigar. Não, nós não vamos. Nós vamos comer uma goma de mascar. Outra coisa que ninguém fala, eu não vejo. Pelo menos se alguém fala aí, se prontifique. Gilete, né? Que é a lâmina de barbear. Eu também só vejo falar, tem que comprar Gilete. Aí vai lá e compra de qualquer outra marca, menos da Gilete, mas comprar uma Gilete. Band-Aid, né? Que é a marca do curativo. Maisena. O Band-Aid eu ainda falo curativo. Mas normalmente quando eu peço curativo na farmácia, eles não vêm com Band-Aid, eles vêm com as coisas para curativo, né? Que é gases, como é que é o nome daquela fita branca, gente? O esparadrapo, né? Mas não vem com Band-Aid. Mas é naquela outra coisa. Tem uma história interessante aqui em casa, que uma vez eu uso a palavra amido de milho, tá, gente? Eu uso. E aí eu pedi pro meu marido comprar amido de milho no mercado, ele disse para mim, não tem amido de milho, mas tem maisena, pode ser? Isso, assim, aconteceu várias vezes. Várias vezes. Toda vez, na verdade, que eu peço para ele comprar amido de milho, ele sempre traz, ele esquece, aí ele fala que tem maisena. Nescau ou o próprio Toddy. O que vocês preferem, Nescau ou Toddy? Quem é Team Nescau, quem é Team Toddy? Eu sou do Team Nescau. Na verdade, aqui em casa é Nescau por causa da minha filha, porque eu preferia usar cacau. Ou eu sou do Team Café com Leite. Quem aí toma Nescau, quem aí toma Toddy? Ou quem toma Nescau, mas chama de Toddy, quem toma Toddy, mas chama de Nescau? Olha lá, ó. A Gislane prefere o chocolatado de 3 corações. Eu também gosto dele. Mas eu ainda prefiro Nescau. Os dois são igualmente bons. Ah, Bruna, eu discordo, hein? Eles têm uma diferença ali, hein? Eu acho o Toddy um pouco mais doce do que o Nescau, por isso que eu uso o Nescau. E esse de baixo ali, ó, cotonete. Cotonete aí que eu nunca disse, não vou dizer nunca, porque é muito mais difícil eu falar haste flexível do que cotonete. Essa daí eu tirei do meu coração, que eu não vou dizer mesmo. Toddy é bem mais doce, com certeza. Tem um pouco mais de açúcar, né? Por isso que eu prefiro Nescau. Mas mesmo Nescau, eu ainda dou uma batizada nele, coloco um pouquinho de cacau ali para dar uma diminuída no açúcar. Alguém aí fala haste flexível? Se tiver alguém que fala, vai na farmácia comprar uma haste flexível, já conseguiram trazer para você uma haste flexível, um cotonete? Porque eu tenho certeza que a pessoa não vai trazer. Tá, vamos prosseguir. Até aqui tranquilo, gente? Vocês estão reagindo ali com as carinhas? Eu acho ótimo isso. Reage lá que é... A região de vocês chama o professor, de prof, tia. Como é que vocês chamam o professor aí? Porque aqui, na minha cidade, exclusivamente, que tem uma região aqui em volta, todos é tia. Mas em volta todo mundo chama de professor. Ou professora, né? Professor. Prof. A região sul me chamava muito de pro. É o único lugar que eu já morei na minha vida que me chama de tia, né? Tia, a gente já sabe que a educação infantil chama de tia. Mas no Fundamental 2 e no médio, para mim, é novidade, né? O que é figura de pensamento, né? Primeiro que a gente tem a ironia versus a hipérbole.
Ironia, eu tenho certeza que vocês usam pelo menos uma vez por dia, todos os dias. Dizer o oposto para satirizar. Ah, mas como eu vejo ironia. E o difícil é identificar se de fato está falando a verdade, se é ironia, mas tem gente que a gente consegue, né? O professor começa a criar um radar. Quer ver uma ironia que eu ouço todo dia de aluno? É: tia, como a sua aula é divertida. Ou tia, eu adoro português. Você me fez assim pensar de outra forma. Às vezes é uma ironia, às vezes não. Mas a ironia a gente vem aprendendo desde de casa, né? A gente usa ironia o tempo todo. A hipérbole, esse hip vem de grande, né? Então, exagero, né? Falei 1000 vezes. Falou mesmo? Mãe que fala isso, né? Falei 1000 vezes. Liguei para você, mandei 52 milhões de mensagens, você não me responde. Esse exagero intencional também a gente usa com muita frequência no nosso dia a dia. E já vem no contraponto o eufemismo, que é suavizar o choque. Partiu dessa para melhor, faleceu tranquilamente, enfim. Quando a gente quer suavizar alguma coisa, a gente usa um eufemismo. E quando a gente quer dar exagero, a gente usa uma hipérbole, né? A ironia é a expressão mais alta da inteligência. Fernando Pessoa. Se ele disse, né? Fernando Pessoa, que teve, não lembro mais quantos heterônimos, quantas personas ele criou, porque ele mesmo. Pensa aí, uma pessoa tem um intelecto tão gigante que não consegue se expor em uma pessoa só. Eu acho que se Fernando Pessoa fosse do tempo moderno, ele teria tem uma síndrome que você tem várias personalidades. Deixa eu ver aqui, que eu não lembro. Não sei nem se é a síndrome. Posso estar falando besteira. Vou pesquisar aqui. É um transtorno, na verdade. Transtorno dissociativo de identidade, TDI. Acho que se Fernando Pessoa fosse desse tempo moderno, ele seria diagnosticado com TDI, porque ele criou vários, né? Mas o que é isso? A ironia é a expressão mais alta da inteligência. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Vocês concordam com isso? A expressão mais alta da inteligência? Talvez ele tenha sido irônico. Quem de fato vai saber, né? Mas para o Fernando Pessoa, você ser irônico, você se desfaz da pessoa que você é para você criar uma crítica, né? Então, para ele, você está fazendo dois pensamentos ao mesmo tempo. Deixa eu tentar explicar para vocês. Ó. É você pensar em algo que você quer dizer e você transcende isso para deixar isso subentendido e a pessoa que vai tentar entender ou não, aí depende dela. Entende quando ele fala de transcender algo que você acha? Tô só avisando, tá, gente? Porque tem teoria sobre essa fala, né? Mas eu imagino que seja isso, que ele quer dizer que quando você é irônico,
você está transcendendo só da fala simples e poética, você está indo a outro patamar, que deixa a pessoa pensar sobre isso. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Como eu disse, se ele fosse nos dias atuais, com certeza algum transtorno ele teria. Pode falar, Tamires. Boa noite, Pro. Se a gente fosse comparar a Se frase, por você estiver exemplo, falando, eu não estou ouvindo, aí eu fico preocupado. Deixa eu ver se tem um volume aqui. Você tá está ouvindo agora? falando, Tamires? Vocês Aham. estão ouvindo ela, gente? Uai, peraí. Vamos testar agora. Tirar aqui. É, peraí, gente, vou fechar aqui rapidinho só para ver o que está acontecendo e já volto.
Pronto, gente, tive que chamar os universitários, senão eu não ia conseguir ver. Resolvido. Agora eu estou ouvindo vocês. Se quiser me falar ou escrever, Tamires, a decisão é sua. Pronto, tá certo. Eu queria saber, na frase virou uma estrelinha, seria um eufemismo para uma pessoa, no caso, que faleceu? Ou Sim. seria uma metáfora? As duas sentidos eu vejo. Depende muito do texto que você vai ver. Mas para mim é mais um eufemismo do que uma metáfora. Novamente, depende da construção. Porque, veja bem, é de convencional, assim, né, da convenção social de que uma pessoa, quando falece, a gente espera que ela vá para o céu, né? Então, quando a gente trata o céu, a gente pensa em estrela. Então, seria uma metáfora, né? Virou estrelinha, virou um anjo. Mas eu ainda acho que ele é mais um eufemismo, porque eu estou tentando deixar mais tranquilo essa questão dela faleceu, né? E normalmente a gente fala isso para criança, né? Normalmente, usei esse eufemismo para criança. Então, eu configuraria mais como eufemismo do que como metáfora. Depende muito da construção dela ali. Mas é isso mesmo, suavizar. Essa palavra que eu estava procurando. Então, é para tentar suavizar o fato de ela ter falecido, né? Até o próprio falecer é suavizar. Porque o verbo morrer, normalmente, ele causa uma estranheza. Causa uma repulsa. Até eu mesmo, quando vou usar esse verbo alguma análise sintática minha que eu faço nas minhas aulas, que eu uso morrer, eu sempre escuto um credo, tia. Então, virar uma estrelinha é uma forma de suavizar o fato da pessoa ter morrido, né? Eu considero, né? Para mim. Tá certo, obrigada. Então é mais questão de contexto, né? Uhum. Pronto, Mas se não tiver um contexto, eu apostaria no eufemismo. tá certo. Aí, gente, eu trouxe 3 imagens aqui. Uma é uma propaganda da dengue, de uma prefeitura qualquer aí, ou é do Ministério da Saúde? Não, deixa eu ver de mais de perto aqui. É Prefeitura de Belo Horizonte, ó. Não deixa a dengue crescer. A gente tem uma imagem da Coca-Cola, né? Coca-Cola é Fanta, e daí? E aí tem uma propaganda ali do Pensou no seu seminovo perfeito? Nós vimos agora há pouco a ironia, a hipérbole e o eufemismo. O que vocês acham que é ironia? O que vocês acham que é hipérbole? O que vocês acham que é eufemismo? Qual a imagem que vocês acham? Por exemplo, eu acho que a Coca-Cola é um eufemismo. Tá, é um eufemismo. Por que você acha que é eufemismo? Aí eu acho que a propaganda dengue é uma hipérbole. Por quê? Então é eufemismo, ironia e hipérbole. Qual que é a ideia de vocês aí?
Coca-Cola parece ironia. Tô lendo, tá, gente? Depois eu comento. Quem quiser abrir o microfone para falar comigo também, se tiver à vontade, fiquem à vontade com isso. Mas já adianto que hoje eu tenho uma atividade para você com vocês, que vocês vão ter que me mostrar uma coisa. Então vocês vão ter que abrir uma câmera, a câmera nem que seja por 2 segundos para me mostrar e depois guardar. Ó, Coca-Cola parece ironia, né? Vamos trabalhar Coca-Cola primeiro. Coca-Cola de novo, sempre aparecendo. Coca-Cola é Fanta. E daí? O que tem ideia dessa? Por quê? O que significa é Fanta? Da onde que vem isso? Não foi de, né, aleatório. Assim, pelo que eu ouço, normalmente quando alguém parece assim, ter orientação sexual, não sendo a pessoa hétero. Tipo assim, a pessoa diz que é hétero, mas não parece. Aí o pessoal, será que essa coca é Fanta? Aí normalmente eu ouço isso. Isso. Essa questão dessa Coca é Fanta, né? E sempre vem, às vezes vem acompanhado de essa Coca é Fanta, né? O que quer dizer isso? É que o externo, né, é Coca-Cola, por fora é Coca-Cola, mas por dentro tem Fanta. Inclusive, a Coca-Cola fez lançou algumas cocas assim que por dentro era Fanta. Não sei se vocês lembram disso, mas foi pouco e foi assim bem limitado isso, justamente para usar essa ideia, fazer uma crítica, né? E aí ele vem é Fanta, e daí? Qual que é o problema, né? Ela vem ironizar justamente por isso. E aí? Que qual que é o problema disso? Ser Coca, ser Fanta vai mudar o que no seu cotidiano, né? Minha amiga fala essa expressão. Eu ainda vejo gente usar, mas é muito raro. Não sei se foi depois da Coca-Cola investir nessa propaganda, mas caiu um pouco em uso, né? Também não sei se aqui é porque, enfim, não sei, mas eu vejo algumas pessoas usarem também, de vez em quando usam. Mas é uma coisa que eu acho interessante, porque assim, ó, toda vez que eu vou falar é, sobre preconceito, eu sempre digo o seguinte, gente, tem discurso e tem discurso. Tem gente, por exemplo, que no meu cotidiano, que eu conversaria sobre certos tipos de preconceito para tentar desconstruir. Mas tem gente que eu prefiro deixar cair no próprio discurso. Sabe aquela pessoa que não compensa você discutir sobre isso, porque não vai mudar, você vai se cansar e você vai, sabe? Então, normalmente, o que eu faço? Eu faço, olha, se a pessoa é essa pessoa desse perfil, você vai fazer o seguinte: você vai fazer cara de bobo, de que eu não entendi o que você tá falando, tipo, e vai perguntar. Eu não entendi o que você disse, você pode me explicar? Normalmente, se a pessoa fez um comentário preconceituoso, ela vai patinar, que ela vai entender que fez bobeira. E aí a Coca vem com essa ideia de é Fanta, e daí? Né? É uma pergunta, esse questionamento é justamente para a pessoa refletir sobre o que ela disse, sobre qual que é o problema disso, né? E aí, deixa eu ver, a Gislaine tá continuando. Lembrando que, por exemplo, hoje, quem eu discuto sobre isso, com quem eu converso sobre preconceito, eu falo sobre construção, sobre principalmente de linguagem, de como falar e o que tem ou não peso, né, preconceituoso, são alunos e família, gente, perto. O resto ali em volta eu não perco a minha saúde mental discutindo, né? O do carro é uma hipérbole, da dengue é um eufemismo. Tá, tá bom, Gislaine. A gente tá aqui para achar mesmo, para construir e desconstruir. Vamos discutir. Alguém tem mais alguma ideia sobre o que tá aqui? A Otávio concorda. Ó, lembra que eu falei para vocês que imagem também é texto? Lembra? Vamos pensar no mosquitinho da dengue ali. Que tamanho que é um mosquito da dengue? Normalmente ele é maior que um pneu? Vocês já viram um mosquito da dengue maior que um pneu?
Eu nunca vi, se vi. Acho que nem na Austrália, lá que tem o hábito de aparecer uns negócios gigantes, umas é, aranha, né? Uns negócios assim. É na Austrália, acho que é a Austrália que tem esse hábito. Acho que nem lá vai ter um mosquito da dengue desse tamanho. Então, por quê? Ele tá justamente ali, ó, não deixe a dengue crescer. E aí ele coloca esse mosquito da dengue desse tamanho maior que ali que o pneu. Esse exagero remete à questão da dengue crescer. Não é para o mosquito de fato, né? É para aumentar, crescer, ficar maior, para não deixar a dengue avançar os casos de dengue, os pontos de dengue, etc. Mas aí ele traz esse mosquitão desse tamanho ali, grandão. E é esse exagero, essa hipérbole do mosquito justamente para trazer esse remeter os casos de dengue crescendo, mosquito grande. Vou te explicar para vocês por que, que o seminovo ali, ele não é uma hipérbole, tá? Eu esqueci a outra figura de linguagem, deixa eu voltar aqui. É, é um eufemismo. Porque o que é um seminovo? O que é um seminovo? Algo usado que ainda tá novo, assim, mais ou menos. Já foi algo novo que já foi usado. Mas Então, é, vamos partir desse ponto, Ana. Usado. Da convenção social, algo que é usado é algo que presta? Um celular usado é algo que presta? Da convenção social, tá, gente? O que vem o conceito de usado? Usado é algo que a gente gostaria de ter? Normalmente não, né? Eu quero um telefone novo, eu quero um celular novo, eu não quero um celular semi-novo. Mas aí criaram o conceito de semi-novo para tirar esse peso do usado. Justamente para não pensar, nossa, vou comprar um carro usado. Não, vou comprar um carro semi-novo. Ele tá até foi usado, mas ele está em estado de novo. Já ouviram eu vejo estado de novo em propaganda normalmente de rede social, né? Eu via muito isso no Facebook. Ah, vende-se um carro em estado de novo. O que é o estado de novo? É um semi-novo, está em estado de novo, né? Vende uma cama em estado de nova. O que é um estado de nova? Está quase nova. Né? Então, é sim o eufemismo. É tentando a gente suavizar o fato do carro ser usado. Né? Mas é um carro usado. O conceito de usado, ele tem um teor pejorativo. Né? Uma roupa usada, ela não tem um tempo, não tem um teor, né? O mesmo valor de uma roupa nova. Voltando à história do telefone, o único telefone que eu vi que ainda vende como semi-novo, vende como usado, mas vende e as pessoas pagam caro por ele, é o telefone da Apple, que é o iPhone. Um iPhone usado, às vezes, tem mais valor do que um telefone novo com características parecidas, dependendo de qual número é ele, né? São 11, 12, 13, 14, sei lá que número que tá. Mas é a única coisa que eu vi que, mesmo com o termo usado, a única coisa que vai levar em consideração que eu percebi nas propagandas como que pode ser característica boa ou ruim é a vida útil da bateria. Parece que é um critério, né? Então, sim, ali a gente tem um eufemismo. Esse semi-novo foi criado para isso, né? E convenhamos, vende um carro usado, vende um carro seminovo. A ideia parece que é outra coisa. O usado parece algo que está quase acabado, já pode jogar fora, e o seminovo tá na ideia. E aí a gente vem a antítese e o paradoxo. Paradoxo eu uso o tempo todo na minha vida. Né? Mas e antítese? Opostos que convivem logicamente, exemplo, dia e a noite, né? Sol e lua, quente e frio, que mais?
Dá um exemplo de antítese aí. Escuro e claro, né? Essas ideias na antítese, elas são opostas, mas que normalmente têm uma lógica, elas em conviver juntos. Já o paradoxo, ou oxímoro, ele é opostos que se fundem gerando contradição. Contentamento, descontente. Como é que você fica contente, descontente? Barato e caro. Isso, de antítese você está falando, né, Otávio? Exato. Agora, como você fica contente, descontente? Como que você tá suando frio? Como sua frio, né? Suar frio, suar, né? Normalmente é porque você tá com a temperatura corporal, mas como é que é suar frio? Então, qual que é a ideia dos dois? As duas são oposições de ideias, mas a diferença é que a antítese, ela traz uma ideia que logicamente pode se contrapor, né? Tem uma ideia de continuidade, por exemplo, do dia à noite, e o paradoxo não. Eles são totalmente contrários ali. Deixa eu ver se eu trouxe um exemplo aqui. Ah, eu precisei criar esses exemplos, tá, gente? Porque eu não achei nenhuma propaganda que usasse isso com eficiência. Mas eu pedi para a inteligência artificial criar, tá, gente? Nós vamos pensar no texto. Primeiro texto ali, ó. O barulho mais ensurdecedor é o seu próprio silêncio. Fones eco, silence, onde o paradoxo encontra a pureza. Então ele já fala que é um paradoxo, né? Qual que é o paradoxo ali? E aonde é que está o paradoxo para vocês? Já dizendo que o do fone é um paradoxo, mas qual é o paradoxo? O paradoxo seria, no caso, o fone, algo que a gente ouve alguma coisa, algo que faz barulho, e encontra o silêncio, que é algo calmo. Justamente, né? O barulho mais ensurdecedor. Como é que o barulho mais ensurdecedor, a gente pensa em algo absurdamente alto, né? Um paredão de som ali gigante com todo o som possível. Mas aí ele fala, é o próprio silêncio. Como é que o silêncio é algo ensurdecedor? Né? É esse o paradoxo. Não, eles naturalmente se contradizem. Teoricamente, o silêncio não deveria ser ensurdecedor, mas na literatura isso acontece. O silêncio dos meus pensamentos é ensurdecedor. Por quê? Porque a gente está em silêncio, mas a mente está viajando, está falando, pensando em outras coisas, e isso deixa a gente surdo, porque a gente começa a não conseguir prestar atenção no resto em volta, né? E ali tem lá o gigante que cabe no seu bolso. Por quê? O que significa dizer isso? O gigante que cabe no seu bolso. Onde é que está a antítese? Onde é Seria em pesado e leve, Pro? pesado e leve? E tem também Interessante. potência e leveza, né? Uhum. Justamente essa questão do gigante, né? Algo que a gente pensa em algo gigante, algo muito grande, mas que cabe no bolso, não deveria ser possível algo que é gigante caber no bolso. Por quê? São coisas que são totalmente contrárias, né? Mas e aí, o que ele traz a ideia? Por que o celular, ele é marca de celular, traria essa questão do gigante caber no bolso? Porque dentro do aparelho de celular você tem ali uma infinidade de situações. Eu vou ler para vocês alguns trechos aqui, e aí eu quero que vocês me digam se é uma antítese, se é um paradoxo. Tá? Lembrando que paradoxo é quando as ideias são totalmente contrárias, não deveria haver né, não deveriam estar no mesmo contexto. E antítese, sim, que elas têm, são contrárias, mas, né?
E aí, o barato saiu caro? O Bruno está perguntando. É uma antítese ou é um paradoxo? Teoricamente, Bruno, ao contrário de barato é caro, né? Então, mas e aí? O que vocês acham que é? Barato saiu caro. É uma antítese ou é um paradoxo? O Bruno tá offline, Bruno? Pareceu que tá offline. O que vocês acham? Acho que é um paradoxo. A Tamires disse que ó, a gente está tendo uma discordância. Mas é uma antítese, tá? Justamente por ter essa questão de ser contraponto, de ser um é contrário ao outro, né? É possível, né? No contexto barato saiu caro, as ideias são opostas, são contrárias um do outro e é, são conceitos opostos para justamente destacar um contraste de valores. Também dava para ter uma ironia ali solta ali no contexto, né? Normalmente, depende da poesia, depende onde tá. Mas nesse trecho, o barato saiu caro, eu consideraria uma antítese. Só esse pedacinho, né? Se tivesse ali uma poesia, a gente teria que analisar todo o contexto. Mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Só 2 pedacinhos para a gente não se alongar muito. Deixa eu ver, vou pegar um de cada aqui. Ah, esse eu sempre uso. O amor é fogo que arde sem se ver. Vou digitar aqui. E aí, antítese ou paradoxo? Amor é fogo que arde sem se ver. Quem acha que é antítese, coloca 1 para ser mais rápido. 1, antítese. 2, paradoxo. Para ser mais rápido. Ó, 2, 1. 2, 2. Ah, então a gente vai continuar com esse 1, antítese e 2, paradoxo, tá, gente? Por que é um paradoxo? Quem diz paradoxo é porque como é que fogo, como é que eu coloco, queima o meu braço aqui, pega fogo, né? Bota fogo aqui e não vou sentir. Não tem como, deveria ser totalmente impossível isso acontecer. Isso é um paradoxo, né? No próprio defunto autor do Memórias Póstumas de Brás Cubas, como que a gente tem um defunto, alguém que morreu, né? Que está escrevendo alguma coisa? É um paradoxo. Aí, vamos pensar aqui agora. Vou pegar outro trecho. Ah, essa aqui é muito fácil. Vou pegar uma mais difícil um pouquinho. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Quem acha que é a antítese 1, quem acha que é o paradoxo 2. Fácil essa, né? E justamente, né, gente, tem essa antítese em vários textos bíblicos, textos religiosos, bíblico não religioso, né? Justamente falando de céu e inferno, né? Tem vários filósofos que pensam nisso, que não tem luz se não tiver escuridão, né? Fato, então é uma antítese. Muito bem, gente. Não é difícil. É só contextualizar que fica mais fácil. Pode falar, Ana Júlia. No caso, uma seria o contrário e a outra seria contraditório, né? Mais ou menos assim. É.
Não resumido assim, né? Eu gosto de pensar na ideia da antítese ser algo que naturalmente poderia conviver. Por mais que sejam contrárias, ela tem uma ordem natural que a gente consegue conviver junto. Por exemplo, o dia e a noite. Elas são contrárias, mas elas coexistem. Um precisa do outro, né? Agora, o paradoxo não, é algo que normalmente junto não conseguiria se ver. Né, como essa questão ali por exemplo, do fogo que arde sem se ver. Não tem como arder sem se ver, não tem essa possibilidade, a não ser quem tem um problema, uma doença que você não consegue sentir realmente dor. Aí, ok, mas normalmente, né, a pessoa que não tem esse diagnóstico, ele não consegue. Quer ver outros exemplos de paradoxo? Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Normalmente, se você está estudando, a gente esperaria que você aprendesse. Então, é um paradoxo. Para chegar à paz, é preciso fazer guerra. É um paradoxo. Para arrumar, precisa se desarrumar. E normalmente isso eu falo quando eu estou organizando meu guarda-roupa, né? Porque vira uma gigante bagunça. E aí eu uso esse paradoxo para o meu marido quando ele acha que eu estou perdida no meio da bagunça, que é para eu arrumar, eu preciso bagunçar, né? Preciso para isso. Deixa eu ver outro exemplo. Silêncio ensurdecedor, a gente já falou, né? E aí, exemplo de antítese. O dia e a noite se confundem em meu peito. Ele estava entre a vida e a morte. Onde existe bem, existe o mal. Mãos quentes, coração gelado. Quente, gelado, bem, mal, vida e morte, né? São antíteses. E, gente, literatura tá muito cheia de antítese e paradoxo. Muito cheio. Aí vem a questão da personificação. O que é uma personificação? Personificar alguém é justamente você dar, ou prosopopeia é a mesma coisa, quando você dá características humanas para alguém algo que não é humano. A gente faz isso o tempo todo, né? Quem aí conversa com animal de estimação? A gente está dando características humanas para alguém que não é humano. Né? Ah, mas o meu gato ele me entende, o meu cachorro me entende, eu não duvido, mas a gente está dando características humanas para alguém que não é humano. Eu tenho pet também, são 3 aqui em casa e a gente trata eles como ser humano, a gente se despede, a gente pergunta como foi o dia, dá boa noite, boa tarde, conversa, e enfim, né? Então, exemplos do dia a dia. O alarme gritava para eu acordar. O alarme não grita, né? A chuva chorava no telhado. A lua dançava entre as estrelas. Essa figura de linguagem, ela é muito usada, por exemplo, tem um livro, não sei se vocês leram Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Já leram? Se não leram, é uma sugestão de leitura muito boa, porque quem faz vestibular cai em vários vestibulares aí da vida. E esse livro, ele conta a história de uma família de nordestinos, né, que estão fugindo da seca. Eles estão andando pelo Nordeste, procurando emprego, moradia, aquela coisa toda. E aí a família tem a seguinte composição: é pai, mãe, 2 filhos, e humanos são esses, né? Mas aí junto com eles vão um papagaio e uma cadela. Qual que é a personificação isso? No livro, os meninos, as crianças, elas não têm nome. Eles chamam menino mais novo e menino mais velho. Então, o Fabiano, quando ele vai conversar com a esposa, eu não lembro o nome da esposa, gente, sobre os filhos, ou vai falar alguma coisa sobre os filhos, ou quando eles vão falar alguma coisa dos filhos, sempre é o menino mais novo e o menino mais velho. Já a cadela, ela tem um capítulo inteiro para ela e ela tem nome. A cadela chama Baleia. Então, Graciliano, ele fez essa personificação ali. E a crítica dele é justamente sobre a questão da questão da humanização versus a desumanização, né? Às vezes, eu não estou falando, normalmente, gente, eu tenho pet em casa, eu amo meus bichinhos. Mas às vezes no social se dá mais ênfase para um animal, né, essa crítica, né, do que para um ser humano. Às vezes chama mais atenção e deixa mais comovido uma situação que gerou em torno de um animalzinho do que uma situação que gerou em torno de uma criança.
Haja vista, agora esse ano teve a questão do. Como é que era o nome daquele cachorro? Que foi agredido por adolescentes lá em Florianópolis, Orelha. Vocês viram a comoção que gerou o caso Orelha. E tem que comover mesmo, não estou criticando, não. Mas a gente tem casos de que acontece como Orelha, que acontece com seres humanos, com crianças, e que não tem tanta ênfase. Essa é uma questão social. Né? A gente dá muito, a gente humaniza os seres não humanizados, né? Deixa o texto mais expressivo e mais divertido, né? Divertido, eu não sei, depende muito da crítica. Então eu trouxe uma imagem aqui que eu achei muito interessante. Horta de elite, né? Se não for hortifruti, pede para sair. Aqui é a natureza da estrela do hortifruti. E qual que é a humanização ali, né? A humanização é justamente essa referência da tropa de elite, né? Que é o Capitão Nascimento. E aí tem lá um tomatinho que tá usando esqueci como é que chama esse chapeuzinho ali de policial. Não é boina, tem um nome para isso. É o cap? É isso? Eu acho que é, não lembro. E aí ele está fazendo justamente essa ideia de transformar esse tomate no Capitão Nascimento, né? Por que eu faço alusão no Capitão Nascimento? Porque o Capitão Nascimento é a cara do Tropa de Elite, né? É o protagonista, digamos assim. E aí ele tem essa referência ali. Exemplos de personificação em filmes. Bom, se a gente pegar o Toy Story, por exemplo, todos os filmes da Disney, na verdade, Barbie, é personificação. Pode falar, Ana Júlia. Ana Júlia, acho que você ligou o microfone e está digitando. Cap. Eu acho que é isso mesmo, o nome do negócio aí. Bom, aí tem algumas figuras que eu trouxe aqui para uma consulta rápida, né? Metáfora, comparação direta e implícita, né? Que é algo implícito, que subentende, você é meu sol. Hipérbole, exagero intencional, morri de rir. Ironia, dizer o oposto do que se pensa. Que belo serviço você fez, vendo um erro, né? Eufemismo, suavizar, ele partiu desta para melhor. Então ali é uma ideia geral. E aí eu trouxe aqui, ó, a presença nos vestibulares, né? Segundo o site G1, se não me engano, que eu vi essa ideia. Metáfora é a figura de linguagem mais vista em vestibulares e no Enem. Depois vem a ironia, a metonímia, né? A metonímia é aquela parte por todo, né? Li Camões, li Machado de Assis, comi 2 pratos, é a metonímia. E no final vem a personificação. Então a gente tem 85% de metáfora, e realmente a maioria das figuras, quando eu fui pesquisar nos cadernos, realmente a maioria que eu vi foi metáfora, ironia, metonímia e personificação. Aí agora eu tenho uma proposta para vocês de um desafio, né? Voltando aqui à questão do tomate, da personificação, eu queria que vocês me mostrassem, olhassem ali em volta da casa de vocês, algo que vocês acham que é personificado, que tem vida. Por exemplo, aqui em casa a gente tem um Beto Carneiro. Eu não vou mostrar ele para vocês porque a minha filha iria me bater se eu pegasse Beto Carneiro. Beto Carneiro é um bichinho dela, é um ursinho, e ele tem vida aqui em casa. Ele tem lugar para sentar na cadeira, né, para a gente jantar, para a gente comer. Ele tem lugar para dormir. Ele tem lugar para ficar enquanto ela vai fazer as atividades dela. Ele tem lugar para ficar enquanto ela vai tomar banho, né? Então ele é uma persona. Aqui em casa a gente não é 3, a gente é 4. É eu, meu marido, minha filha, eu, Beto Carneiro. Mas eu queria que vocês pensassem em algo na casa de vocês que tenha uma personalidade, que seja, né, seja personificado. Será que tem aí?
Se não quiser mostrar, gente, pode contar sobre ele. E aí eu vou tentar, eu vou dar, deixa eu ver, 3 minutinhos para vocês pensarem nisso. E eu vou negociar, minha filha, mostrar o Beto Carneiro para vocês nesse processo. Tudo bem? Quem concorda, diz, só aperta um joinha lá que já ajuda a saber que vocês estão me ouvindo, que entenderam a atividade. Tá joia. Vou desligar aqui, mas é só para eu tentar negociar. Como eu disse para vocês, seria difícil eu conseguir. Mas aí eu consegui que ela visse também. Fala boa noite. Boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala tudo bem? Tudo bem? Não é para você perguntar, não é para você responder, é para você perguntar. Peraí. Vou mostrar para vocês o Beto. Mostra o Beto para a galera. Gente, a gente chama ele agora de Beto Sujeira, porque ela não deixa lavar, né? Peraí, filha, deixa a mãe mostrar o Beto. Mostra o Beto, o Betinho. O Beto é o exemplo de personificação, mais personificação que eu já vi. Gente, o Beto é esse aqui, ó. É literalmente uma ovelha. E naninha, ó. Tá vendo? E aí a gente chama ele agora, ele é Beto Sujeira, porque ela não deixa lavar. E aqui em casa, ele é o exemplo maior de personificação. Por quê? Pode brincar com seus brinquedos, minha filha. Porque tem vida em casa. Ele tem lugar de sentar, ele tem lugar de ficar, tem lugar de tudo. E aí, vocês têm um exemplo de personificação aí? O exemplo de Beto, de algum item que tem vida aí na casa de vocês? O Beto, gente, ele tem até que se prontar, se arrumar para ir para a escola com ela. Tá? Precisa passar perfume e etc. As plantas da mãe. Mas isso aí tem muita personificação. E mãe conversa muito com planta, né? Você já viu sua mãe conversar com as suas plantas, com as plantas dela? Porque tenho certeza. Tenho certeza. Quem mais trouxe uma personificação? Vocês não pensaram em nada aí que tenha personificação? Para, por exemplo, mesmo, tem uma caneta que eu uso bastante. Eu poderia falar que ela já estava cansada. Sim, aí é personificação. A minha E para caneta. animal também? Se for um Desculpa. animal mesmo. Animal também, porque é algo não humano, né? Uhum. Se o que não for humano, que você traz características humanas, é. Ah, eu queria ver, hein? Os gatos, a cachorra.
Mostra pra gente os gatos e o nome, pelo menos, ó, por exemplo, aqui em casa é tão personificado os nomes dos meus animais que eles têm nome de gente. Aqui em casa é quase todos nome composto, né? É a Maria Eduarda, a Ana Maria e o Bartolomeu. Todos são O daqui de cachorros. casa é o Jake, pronto. É Jake? como um filho. Aham, Ah, Jake. e eles são mesmo, né? A minha cachorra é a Princesa, tem a Mimi e a Cristal. Meu cachorro tem um urso que ele leva para todo canto que tal. Então a gente tem uma personificação, tem um animal que é personificado e tem uma personificação do cachorro. Que legal. Pode falar, Ana Júlia. Achei isso muito divertido, Nailton. Tem um exemplo, não é meu, né? É pessoal de uma colega minha, que ela tinha acho que umas quatro, três cobras que ela criava e tal. E todos tinham nome de filósofos. Gente, chocada. É tipo quem? É Aristóteles? É Sócrates? Não, eram outros, mas eu não vou conseguir lembrar. Que legal. Tá aí uma coisa que eu não teria, não tenho coragem de cobra, não. Acho legal quem tem a cultura, mas não teria. Tem meu cachorro chamado Ted. Que legal, Ted remete a ursinho, né? Porque Ted Bear é urso de pelúcia em inglês. Que gostoso, gente. Queria ter uma cobra também. Aí você é peculiar. Esse tipo de animais é exótico, como o próprio nome diz, pet exótico, né? Deixa eu ver o que mais. Deve ser por isso que eu amo urso. Ai, ai. Ô, gente, não, o ser humano faz isso, né? Eu não sei. Quando eu era adolescente, eu tinha muitos ursinhos também, mas muitas coisas que eu conversava. Eu não sei se na época do ser adolescente, se na minha época de adolescente eu era muito sozinha e eu acabava colocando vida em todo mundo. Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Por exemplo, em casa. Casa é meu fogão, conversa comigo às vezes. Às vezes eu tô conversando com meu fogão, porque eu gosto de cozinhar. Cozinhar é um hobby. É algo que me dá prazer, né? Quando eu tô ansiosa, estressada, alguma coisa do tipo, eu vou pra cozinha fazer alguma coisa. E normalmente essa alguma coisa é algo que para mim é simples, mas para geral é tipo, né? Então, a gente faz isso o tempo todo de personificar, né? E aí eu trouxe o poema de Manuel Bandeira, que ele já começa com o nome assim, O Bicho. O bicho, bicho é diferente de animal, né? Tem um peso diferente, né, dessa palavra. Essa palavra foi muito bem escolhida por ele, teve um porquê, né? E aí ele via assim, ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Até o meio ali do poema, a gente espera que esse bicho seja, né? Ou um cachorro, um gato, ou um rato, né? Que normalmente é o que a gente vê ali que esteja mexendo no lixo. Mas aí ele chega ali no final e fala que é um homem, né? Vocês acham que tipo de figura de linguagem Bandeira usou?
Ó, já vou dizer para vocês, só para a gente não se alongar muito, que a gente tem mais de uma figura de linguagem ali. Tá? A gente consegue, dessas que eu mostrei para vocês, a gente consegue encontrar 3 figuras de linguagem. Mas o que vocês acham que tem de figura de linguagem nesse poema de Manuel Bandeira? Não precisa me explicar, não agora, a gente vai discutir. Mas o que você. Ah, eu acho que é sei lá, é uma metáfora. Metáfora, eu acho que é uma antítese, eu acho que é uma hipérbole, eu acho. O que vocês acham? Personificação, Tamires está dizendo, faz sentido. Faz sentido você pensar isso. Que mais, gente? Quem acha que tem metáfora, por exemplo? Essa comparação sem usar o como. Uma antítese, talvez, algo que seja logicamente, né, da mesma linha, mas que sejam opostos. O que vocês acham? Metáfora. Poesia hoje, assim, desses caras da velha guarda aí, sem metáfora, não vai existir, né? A metáfora, gente, para mim, vem da questão da desumanização, né? O que uma pessoa, um ser humano, por que uma pessoa, um ser humano, estaria mexendo no lixo e comendo algo com voracidade? Por que uma pessoa, um ser humano, estaria fazendo isso? Na opinião de vocês, por que um ser humano estaria fazendo isso? Por necessidade. Ninguém, eu acho que mexeria no lixo, porque, sim, e comendo algo do lixo, sem, né, nem examinar nem nada, porque ele quer, né? Uma pessoa em situação de rua. E aí essa pessoa está passando na necessidade daquelas questões, necessidades básicas humanas, né? Que é a fome, né? Então, quando ele fala desse bicho homem, né? Ele está falando sobre o como a fome desumaniza o ser humano. Então, eu já presenciei uma situação como essa e assim é triste demais e é degradante. Da gente ver uma pessoa, um ser humano, mexendo no lixo e comendo algo do lixo. Na situação que eu vi, era um ser humano que estava comendo algo estragado no lixo de uma lanchonete. A fome, né? Ela desumaniza. É algo degradante, é algo humilhante, é algo, né, que faz tira essa dignidade humana, transformando, essa pessoa acaba sendo transformada em algo visual como um animal, né? E aí a gente também pode encontrar nesse poema ironia, né? Qual que é a ironia aí? O que vocês acham que é uma ironia? Por que é uma ironia? Porque, primeiro, que a gente espera que até no final, até no segundo parágrafo, né, parágrafo estrofe, a gente espera que seja. O Otávio está digitando, eu vou deixar de digitar, não vou falar não. Vi ontem um bicho, justamente. Lembra que eu falei para vocês de que ele usou muito sabiamente a questão bicho e não animal? Porque bicho parece algo, não tem essa ideia de algo menos importante, talvez, do que animal.
algo desvalorizado do que animal, animal parece ter uma ênfase diferente, né, do que bicho. Bicho parece algo que não tem importância mesmo, né? E aí ele traz essa ironia justamente nisso, de a gente esperar que seja, né, algo irônico esse bicho. Quem que é esse bicho? Bicho? Ser humano. Pois é. Eu imagino algo selvagem, né? Sim. E aí, mas além disso, a gente tem um pouquinho de antítese, né? Qual que é a antítese, né, ali? Que a antítese é aquela coisa de que pode ser, são contraditórios, mas possuem a mesma linha, que é justamente a questão do bicho, animal, ser humano, né? Que o ser humano é um animal. Então, essa questão do comparar, né, o animal, né, o bicho com o ser humano, teoricamente são contraditórios, porque nós não somos selvagens, como a Ana Júlia disse, mas nós somos animais, nós somos bichos. Então teria um pouquinho de antítese também. Manuel de Bandeira é um gênio, né? Gente, eu vou fazer uma outra dinâmica com vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? E a ideia é o seguinte: eu vou passar um trechinho de uma música, 5 segundos, e aí vocês vão me dizer que tipo de figura de linguagem tem nesse trechinho específico da música. Pode ser? Joinha para dizer que entendeu a atividade. Perfect, perfeito. Vou colocar YouTube, tá? E aí vai e volta toda hora, porque eu não quero que vocês venham digitando o nome da música. Vou colocar aqui a primeira música e aí vocês vão me dizer qual tipo de figura de linguagem, tá? É só um trechinho. Contava uma história que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Já acabou. Como eu disse, rapidão. E aí? Que tipo de que figura de linguagem essa música tem? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Hipérbole. Muito bem. Como é que nasce há 10.000 anos atrás, né? Quem nasceu há 10.000 anos atrás? Quem é que ele está citando de nascer 10.000 anos atrás? Mais uma música. Espera aí. Deixa eu colocar aqui para vocês não verem o nome da música. Espera aí. Agora vai, gente. Tinha dado um bug aqui, mas agora vai. Essa é do Cazuza. Vou ver se está na velocidade certa. Tá. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. E aí? Eu nunca mais vou respirar se você não me notar.
Que é, gente? Uma hipérbole. Música cheia, né? Deixa eu ver se eu tenho outra figura de linguagem aqui para vocês. Ah, essa aqui é boa. Próxima música. Tô me sentindo naqueles programas de qual é a música, só que aqui é qual é a figura de linguagem. Bora lá, próxima música. Acabou, bem pouquinho, só para ficar com gosto de quero mais. Porque na minha cabeça eu tô terminando a música, tá, gente? Eu vou ser obrigada a pagar um YouTube Premium. Por que metáfora, gente? Eu preciso ser essa metamorfose ambulante. Por que metáfora? Porque justamente ele está se comparando ali, né? Deixa eu ver outra música. Próxima música. Essa aqui é mais novinha. Da Priscila. Não é mais novinha que relacionada a Raul Seixas, né, gente? Ela não é tão nova assim também, não. Mas vamos lá. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. É só essa parte. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. E aí? Eu quero ser curado. E eu não sei o resto da letra. Tô cantando assim só para passar o tempo, tá, gente? Paradoxo? Por que paradoxo? Também tá achando paradoxo? Eu já vejo, gente, mais como uma metáfora. Essa questão do próprio do girassol, né, de comparar o girassol, é o nome da música Girassol, mas eu quero ser curado e aprender a curar também, né? Essa metáfora da cura, né? Ser curar o outro. Eu vejo mais como paradoxo. Eu vejo mais como metáfora, mas faz o sentido vocês acharem o paradoxo. Mais uma música.
E quando. E aí? O sol, vê se não me esquece. Personificação. Mais uma para encerrar? Eu tô esperando um pouquinho, gente, porque tem uma propaganda. Ai, que quanta propaganda. Pera aí, gente, agora vai. Ah, achei o trecho. Bora lá pra gente encerrar. Tem que ter, né? Se não tivesse aqui. A lua me traiu, acreditei. A lua, fiquei sozinha de louca. A lua, acreditei. A lua me traiu, fiquei sozinha de louca por você. E é isso, gente. O nosso. é, qual é a figura de linguagem? Se encerrou por hoje. E nós já estamos nos encaminhando para 9 horas. Eu não vou mostrar para vocês o que eu tinha ainda, mas isso vai ficar guardadinho para gente, para eu usar com vocês depois. Só vou mostrar aqui, na verdade. Deixa eu ver aqui. É essa aqui? Deixa eu ver. 122. Vamos ver se é essa aqui que eu não consigo enxergar. É essa aqui, ó. Essa questão aqui, ela é uma questão do ano de 2013. Eu peguei no caderno azul e ela fala sobre figuras de linguagem, mais exatamente sobre metonímia. Eu não achei nenhuma mais jovem, né, de alguma questão mais jovem, mas eu vou trabalhar com elas. Estou mostrando para vocês que estava aqui, mas eu vou preparar ela com vocês, eu vou ler com vocês com mais delicadeza, com mais atenção na próxima aula, e a gente faz uma revisão sobre as figuras de linguagem e a gente prossegue com o conteúdo. Tudo bem? Tem um último slide que eu esqueci de mostrar, que aí vai a minha pergunta para vocês. Dúvidas? Deu trabalho para fazer, eu preciso mostrar, gente.
Lembre-se, o domínio desses termos permite identificar nuances, tons e críticas. Vocês aprendem a entender o que esse povo da literatura fala, faz, escreve, né? Entender essas nuances. Dúvidas nenhuma. Críticas, sugestões. Gostaram da aula de hoje? Quem gostou faz um coraçãozinho. Tem coraçãozinho aqui no Reação? Tem? Deixa eu ver. Só tem. Ah, não tem coração, gente. Que tristeza. Tinha que ter coração. Vou fazer um abaixo-assinado pro coração lá na Reação aqui. Enfim, é sempre um prazer estar com vocês. Qualquer crítica é sempre bem-vinda. Tia, eu quero ver isso. Professora, eu quero ver aquilo. Mas um beijo para vocês. Bom descanso. Até semana que vem. E é isso. Parece que eu estou terminando um programa de TV, né? Depois do qual é a metonímia. Eu gostei disso. Eu vou criar um quadro, hein? Qual é a figura de linguagem? Eu gostei. Vou patentear. Vocês vão ver em alguma Globo da vida aí. Boa noite, gente. Bom descanso. Até semana que vem. Bom feriado. Descansem também um pouquinho, que é válido o descanso. Aproveitem a família de vocês. Aproveitem os de vocês. E até mais, gente. Tchauzinho. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, Tamires. Tchau. Távio tá digitando. Boa noite, Távio. Não esqueceram de assinar a lista de presença, né, meninos? Eu esqueci de perguntar. Tchau. O Otávio tá digitando e eu tô preocupada se ele esqueceu de assinar. Tchauzinho, gente.